Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os laços de repetição em Go. E vou começar aqui criando o nosso arquivinho, como sempre. Chamar aqui de loops.go. E começar aqui com o ritual padrão, né? Criar aqui o package. Main, que é obrigatório. Vou criar aqui nossa função main. E para a brincadeira de hoje eu vou fazer 2 imports. E aqui começa uma coisa interessante. Em Go, quando a gente quer fazer mais imports, um jeito legal é usar aqui o parênteses. Assim a gente consegue fazer os imports assim. FMT é o padrãozão que a gente já tem usado. E o novo de hoje é o time. Esse pacote a gente vai usar para fazer algumas paradas no meio dos laços de repetição. Então eu vou começar aqui mostrando os formatos. Eu vou começar com o formato mais tradicional. Quem já programa, quem já está acostumado a escrever código já deve estar acostumado com esse modelo aqui, que é cria uma variável for. Um detalhe no Go, todos os laços de repetição são for, não tem outra variação. Geralmente a gente tem for, tem while, às vezes tem até mais alguma coisa tipo do while. Em Go não, em Go é só for para tudo, e tem várias formas diferentes de usar o for. A primeira delas é que o mais clássico do for, então seria um for i, o i de index, e a gente diz aqui o valor inicial, geralmente 0. E aqui o próximo passo é 2 pontos, uma condicional, que é até quando ele continua nesse valor. Então eu vou dizer aqui que enquanto ele for menor do que 4, ele continua assim. Então vou querer que apareça aqui 0, 1, 2 e 3. E no final aqui eu digo o seguinte, e mais, que é para ele incrementar valor logo assim que ele terminar a interação. Então ele vai fazer tudo que ele tem que fazer e no final ele coloca mais 1 e vai para a próxima rodada. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, fmt.println para a gente printar o valor que está saindo aí no terminal para a gente ver a saída. E aqui eu vou usar o time, que é para ele fazer devagar, eu não quero que ele fique correndo. Então eu vou criar aqui um time.sleep, a função para fazer esse intervalo. E aqui eu vou dizer quantos segundos eu quero. Eu vou dizer para ele parar por 2 segundos. E eu tenho que multiplicar por time.seconds. Muito bem. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro exemplo. Se a gente vier aqui e mandar executar gorun loops, que é o nome do arquivo, ele vai fazer o seguinte, ó. Então ele está lá passando pela primeiro item, segundo item, e assim ele vai. Chegou no 3, ele vai bater naquela condicional ali, que diz que ele é... Quando ele passa pelo 3, ele vai fazer o 4. Ele chega aqui, não dá match mais, porque o 4 já não é menor do que 4. Então ele vai parar, vai simplesmente ir embora. Agora a gente começa com as variações, que são muito interessantes do Go. A primeira delas é quando a gente precisa fazer um loop infinito. Então, vou adicionar aqui o for, abre e fecha chaves, e pronto, a gente tem um loop infinito. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou copiar essas duas linhas aqui, e vou colar aqui dentro. Aqui eu vou mudar, porque esse i não existe, e vou colocar uma mensagem. Isso é um loop infinito. E o tempo que a gente vai ficar parado é o mesmo. Então a gente está repetindo aquele primeiro loop. E quando ele acabar, em vez de terminar a execução, ele vai entrar no loop infinito. E o que é o loop infinito? É um loop que fica para sempre. Em desenvolvimento de jogos é muito usado. Aqui para interromper no terminal é Ctrl C. No Linux é assim, no Windows eu acho que também, não lembro. Então vamos lá, eu vou comentar essas linhas aqui. Vou comentar isso aqui, porque senão a gente sempre vai ficar caindo no loop infinito. Vamos para a próxima versão aqui.
uma próxima versão seria o modelo que a gente vê em outras linguagens de while, que é quando a gente tem uma condição. Então, o que acontece vamos supor, eu vou criar uma variável aqui, uma variável número, e vou dizer que ela é um int iniciado em 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um caso parecido com o primeiro exemplo ali, só que dessa vez com a condicional. O que seria a condicional? É basicamente isso daqui. A gente cria o for, e aqui a gente diz o seguinte, ó, eu quero que isso aqui fique executando enquanto o número for menor do que 2. Então, quando ele for 2 ou mais, eu não vou querer que ele execute mais. Então, o que a gente vai fazer aqui para isso funcionar? Primeira coisa, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Esse não existe. O que existe é a variável número que a gente acabou de criar. Vou colocar um intervalo. Só que do jeito que está aqui, isso aqui também é um loop infinito. Porque eu nunca aumento esse valor aqui. Ele continua sendo 0 para sempre. Então aqui eu vou dizer o seguinte, que número recebe um mais, que é um incremento. Ele vai ficar mais um. Toda vez que ele passar aqui, ele vai ter mais um. E aí, quando a gente executar esse carinha aqui, a gente vai ter essa execução aqui. Eu vou comentar esse primeiro aqui para ele não ficar repetindo para sempre também. Então, vou colocar aqui comentário multilinha. Vou terminar ele aqui. E agora, esse aqui também está comentado. Beleza. O único que está valendo é esse cara aqui. Quando a gente executa aqui, a gente tem aí um resultado muito parecido com a primeira versão. Só que agora ele vai só até 1, porque eu disse que quando fosse... que ele só era para executar enquanto fosse menor do que 2. E o último caso que eu quero mostrar aqui, eu vou fazer o seguinte. Beleza, comentário multilinha para todo mundo. E o último exemplo que eu vou mostrar aqui é para quando a gente está usando o array. Então eu vou criar um array aqui, que é o seguinte, um array de números também, só para facilitar, mas poderia ser de qualquer coisa. Melhor, eu vou criar um array de nomes, para ficar um pouquinho diferente. Então, o array de nomes vai ser o seguinte, o nome dele vai ser nomes, e o valor dele vai ser o seguinte, eu vou dizer que ele vai ter 3 itens, vai ser aqui um string, então eu vou colocar 3 nomes aqui, John, Maria e Robson. Beleza. Então aqui a gente tem um array e a gente não faz nada com ele. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer um for para listar esses caras. Então vamos lá. No caso com range. Então qual a estrutura do for com range? Ele é o formato que nas outras linguagens de programação a gente usaria um for each para isso, que seria passar item por item. Então aqui eu vou declarar 2 variáveis. A primeira é um i, que é de index, como nos outros casos. A segunda é um v, que é de valor. E aqui o que acontece é que essas variáveis vão receber um valor. E esse valor é o seguinte, range e nomes. Agora o que acontece é que enquanto eu estiver passando por esse loop aqui, eu vou conseguir acessar os valores dessas 2 variáveis. Então vamos lá, vou criar aqui uma mensagenzinha para index, 2 pontos, espaço, e vou colocar aqui o valor de i.
Vou criar um outra labelzinho aqui para value. Vou colocar aqui 2 pontos V. Ficou errado aqui. Isso aqui é aqui dentro. 2 pontos V, vírgula. Eu tenho espaço demais aqui, eu não preciso. Vou salvar. E aqui o time de novo para dar aquela paradinha, só para ele não ficar executando feito maluco aqui, a gente não vê as coisas acontecendo. Vamos executar aqui. Go run. E olha lá. Então a gente tem o índice do array, que começa com 0. E o item que está associado a esse index. Se a gente não precisar do index, uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente vir aqui e fazer o seguinte. Qualquer valor que a gente não precisar, a gente pode chegar e colocar um underline. O que acontece? Agora ele não existe aqui mais. Eu vou simplesmente remover aqui. E a mensagem vai ficar um pouco estranha, mas vai dar para entender a lógica. Tá vendo? Agora a gente só tem os nomes. No Go, como a gente é obrigado a usar as variáveis declaradas, então tudo tem que ser usado. Se a gente não for usar, a gente pode dispensar usando o underline. O mesmo equivaleria se a gente quisesse aplicar esse valor fosse para o valor, a gente só quisesse o index. Mas, então, o vídeo foi esse. Essas são as 4 maneiras aqui de manipular os loops no Golang. O primeiro caso aqui que a gente passou é o for tradicional, fazendo loop declarando a variável, dando a condicional e fazendo o incremento. O segundo é o caso onde a gente está usando só a condicional, é o modelo do while. E terceira forma é o loop infinito, onde a gente não precisa passar mais nada, é só fazer o for e acabou. E o último caso aqui é para quando a gente está usando arrays. Então, o que eu queria passar nesse vídeo é isso. Valeu, falou e até mais.